A história que eu vou te contar agora tem um final muito feliz, mas ela é pesada. O durante, a trajetória do Gabriel Guimarães, que é o personagem aqui da nossa história, é realmente bem doloroso, mas ele conseguiu dar a volta por cima e hoje tem um restaurante vegetariano em São Paulo. Essa história eu vi naquele site Razões para Acreditar. Eu faço questão de falar dele aqui porque é um site bacana, porque tem muita notícia boa, né? A gente tá precisando nesses tempos, né? E essa história especificamente aqui eu não tinha visto em nenhum outro lugar, então Razões para Acreditar, acesse aí que é bacana. Bom, Gabriel Guimarães é um carioca que vive há 6 meses em São Paulo. A mãe dele era traficante e eles viviam em um morro do Rio de Janeiro. Quando tinha 7 anos de idade, Gabriel viu sua mãe ser morta por policiais dentro de casa, na frente dele e de outros 2 irmãos menores. Com apenas 7 anos de idade, ele não sabia o que fazer com aquela situação e eles acabaram ficando 3 dias com o corpo da mãe dentro do barraco sem saber realmente o que fazer. Lá na matéria do Razões para Acreditar, o Gabriel lembrou que ele fazia arroz com salsicha, que era o prato que a mãe dele tinha ensinado ele fazer ali no barraco, né, naquelas condições. E ele ficou 3 dias com o corpo da mãe ali dentro, né, afastou o fogão um pouco para o lado e ficou fazendo esse arroz com salsicha ali para os irmãos e para ele, para não morrerem de fome. Até que 3 dias depois chegou o pai de um dos irmãos dele, do recém-nascido, e levou esse bebê para longe e ele nunca mais ficou sabendo desse irmão. Já ele e o outro irmão do meio foram morar com a avó, mas a avó também não tinha condições de criá-los, eles foram parar no orfanato. Depois de um tempo no orfanato, o pai do Gabriel o achou lá e levou para casa dele, né? Mas aí ele ficou uma semana sendo maltratado pela madrasta, que era a atual esposa do pai dele, e ele presenciou mais uma vez uma tragédia. Essa madrasta dele mandou matar o pai dele na frente dele. Mais uma vez, ele viu uma pessoa próxima morrendo na frente dele. Parece história de filme, né? Realmente é uma história assim impressionante do Gabriel e é por isso até que eu tô fazendo este vídeo aqui, porque no final você vê como que a pessoa conseguiu vencer, né, na vida, apesar de todas as dificuldades que ele ainda passa. Aí depois de viver tudo isso, como ele consegue ter cabeça ainda para seguir. Bom, depois disso ele fugiu de casa, né, com razão, e foi parar na rua. E já na primeira noite da rua ele foi dormir embaixo de um viaduto que tinha bastante gente e ele sofreu abuso sexual por um garoto mais velho que estava ali e disse que ele tinha que fazer aquilo se ele queria ficar ali. Mais uma passagem extremamente difícil aí na vida do Gabriel. Mas foi também na rua que ele conheceu um amigo de verdade, a quem ele chamava de Fiel. No ambiente da rua, como acontece com a maioria das pessoas, ele acabou se viciando em drogas, esse amigo também era viciado em drogas, e um dia esse amigo estava todo molhado de loló, que é uma droga feita com éter e outros produtos aí que são inflamáveis, e outra pessoa que estava por lá acabou jogando um cigarro nesse amigo do Gabriel, que infelizmente morreu queimado na frente dele também. Então esse cara que hoje tem 33 anos, o Gabriel, ele viu a mãe ser morta, o pai ser morto e o melhor amigo ser morto, tudo na frente dele. Agora, recentemente, há 6 meses, ele resolveu vir morar em São Paulo e conseguiu um emprego numa loja, mas ficou pouco tempo, não gostou, e aí foi trabalhar num restaurante vegano. E aí é que começa a mudar a consciência do Gabriel em relação aos outros animais. Essa parte não tinha lá na matéria do Razões para Acreditar, eu fui conversar com o Gabriel e tô trazendo aqui para você a informação. Após sair desse restaurante vegano, ele ficou poucos dias lá e teve uma rescisão de R$ 712. Com esse dinheiro, ele juntou forças aí com a namorada, Marília, que é vegetariana já há 15 anos, ele me contou isso hoje, e que é quem está incentivando ele bastante também nesse caminho aí do vegetarianismo. Fora a Marília, teve também muita ajuda de uma amiga chamada Rafaela. Então, esses 3, com R$ 712, iniciaram um projeto para entregar comida pelo iFood apenas. Mas depois de algumas semanas de trabalho, eles conseguiram alugar uma portinha no centro de São Paulo, na Bela Vista, e hoje eles têm um restaurante vegetariano que se chama Hummus Gourmet. Com a pandemia, claro que esse restaurante não está aberto, mas eles estão entregando pelo Instagram, pelo iFood, pelo Uber Eats também, e você pode pedir, se você está num raio aí de 8 km da Bela Vista em São Paulo, você pode pedir de segunda a sábado, das 11 da manhã até as 9 da noite, então qualquer horário você pode pedir, e de domingo das 11 da manhã às 5 da tarde, tá? Não é um restaurante completamente vegano, mas a maior parte dos pratos são veganos, tá? Tem um ou outro lá que tem creme de leite, eles estão se adaptando ainda. Eu conversei com o Gabriel, então como faz 6 meses que ele deixou de comer animais, ele tá na fase de adaptação ainda. E o bacana é que o Gabriel, apesar de hoje ter uma vida melhor, né, morar num apartamento em São Paulo, ele não esqueceu das raízes dele. Ele contou lá na matéria do Razões para Acreditar que da janela do apartamento ele via pessoas na rua, então ele fazia janta, descia e entregava para essas pessoas. Porque ele já teve lá, ele sabe como é que é viver na rua. E o Gabriel já iniciou o restaurante também com ideia fixa na cabeça. Ele iria sim fazer comida para vender, para ele poder se manter, para poder manter o restaurante, mas parte da alimentação criada ali nesse restaurante seria destinada a pessoas em situação de rua.
E assim ele está fazendo. E ele contou também na matéria que, como o público dele entende toda essa história do projeto, ele não vê problema nenhum em colocar um morador de rua ao lado de um cliente pagante dentro do estabelecimento dele. Ele espalhou pelo bairro, lá pela Bela Vista, que se tivesse algum morador de rua pedindo comida, podia mandar lá para o restaurante dele que seria bem tratado. E aí toda essa movimentação virou um projeto dentro do Hummus Gourmet, que é o PF Fiel. Fiel, que era o nome do amigo dele na rua, né? Ele batizou esse PF Fiel projeto dentro do restaurante dele para homenagear esse amigo que morreu, infelizmente, na frente dele. Então esse PF Fiel é o seguinte: o cliente pagante pode consumir uma refeição lá e pode deixar uma paga para o morador de rua que vai lá comer. Claro que não é o mesmo preço, né? É apenas R$10, você deixa lá e você está garantindo uma refeição para alguém que está com fome na rua. E se por acaso você não for de São Paulo, você também pode ajudar por uma conta do Itaú que ele disponibilizou. Os dados dessa conta também estão aqui na descrição. Então imagine aí que com R$20 você garante 2 pratos de comida, você vai alimentar 2 pessoas no próximo almoço. Então fica essa história aqui inspiradora. Eu realmente fiquei comovido quando eu li a história do Gabriel, porque não é todo mundo que tem essa força, né? Passar por tudo isso que ele passou e hoje ser um empreendedor, ainda mais da culinária vegetariana, espero que em breve da culinária vegana. Eu acho que ele está nessa fase de adaptação, vai chegar lá. Mas de qualquer maneira, só de ter decidido abrir um restaurante vegetariano, eu acho que já vale aí as nossas palmas, ainda mais depois de toda essa história. Então, se você é de São Paulo, se envolva, clique nos links aqui da descrição, tá? Peça lá sua comida, ajude no projeto do PF Fiel e vamos fazer esse restaurante ir pra frente. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se aqui no canal também. Eu volto em breve aí com mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau.